Vídeo novo começando no canal e hoje eu quero falar para vocês que empreender foi uma faculdade na minha vida. Foi uma das grandes faculdades da minha vida, onde eu consegui aprender várias coisas e eu quero dividir com vocês, nesses quase 10 anos empreendendo, as 5 coisas que eu parei de fazer depois que eu comecei a empreender. E como eu estou no meu terceiro modelo de negócio, muitas dessas coisas eu fui aprender no primeiro, no segundo, no terceiro, e aí esse vídeo vai falar sobre isso, sobre as 5 coisas, e já sabe, né? Fica até o final, que no final ainda eu vou te dar um bônus, vou te dar uma dica bônus, assiste aí, pega papel e caneta para você não errar aonde eu errei. Número 1, fugir de problemas. Depois que eu comecei a empreender, eu parei de fugir de problemas. E por que eu parei de fugir de problemas? Porque eu entendi que quando você começa a empreender, o fugir de problemas é o que vai te trazer grana, é o que vai te rentabilizar. Então, muitas das vezes, quando eu não empreendia, eu fugia muito desses problemas. Eu deixava os problemas para trás, eu deixava de fazer, porque eu tinha realmente, eu fugia desses problemas. E quando eu começo a empreender, eu entendo que todo mundo que tem um problema, eu posso entregar uma solução. Então, a primeira dica é essa: não fuja dos problemas. Pelo contrário, todo problema tem uma oportunidade. Problema se torna uma oportunidade depois que você começa a empreender. Então, se você está num lugar hoje que tem muito problema, significa que tem muita oportunidade para você criar uma solução, para você criar algo que você possa monetizar através disso. Então, pensa nisso. Cara, tem problema, aqui tem muito problema, Rafa. O que eu posso fazer para resolver esses problemas e o que eu posso fazer para ganhar em cima desse problema? Então, esse foi o primeiro. Segundo, entender de pessoas. Eu entendi que eu tenho que entender de pessoas para mim fazer as coisas acontecer. Então, quando eu entendo de pessoas, quando eu entendo o comportamento das pessoas, o que as pessoas buscam, quais são os problemas delas, dessa forma eu consigo monetizar melhor através dos problemas delas. Então, se você está empreendendo hoje, você começa a empreender e você às vezes tem essa questão de não querer lidar com pessoas, você tem dificuldade de lidar com pessoas, eu quero dizer para você que quando você empreende, uma das capacidades que você tem que ter é realmente saber cuidar de pessoas, saber entender pessoas, ter paciência, ter cuidado. Sem pessoas você não consegue escalar, sem pessoas você não consegue ter um time maior. E se você quer entregar soluções para mais pessoas, com certeza você precisa entender de pessoas. O que elas pensam, o comportamento delas, qual é a moda que ela segue, qual a tendência que ela segue, o que ela busca, isso faz toda a diferença. Terceiro, não ser intencional. Como assim não ser intencional? Sabe que muitas das vezes quando você começa a empreender, você faz as coisas muito, como pode dizer, nas coxas. Você faz por fazer. Começa a fazer por fazer, você não tá nem aí, às vezes você quer fazer as coisas na sorte, você acredita que o seu trabalho ele vai ser na sorte. E pelo contrário, quando você começa a empreender, você começa a entender que você tem que ser mais intencional. Então, o fato de não ser intencional, eu deixei de lado. Eu começo a entender, como eu tinha falado para vocês anteriormente, eu começo a entender sobre pessoas, eu começo a entender que problema é uma oportunidade de negócio. Então, quando você é intencional, você começa a estudar sobre isso, começa a estudar sobre pessoas, começa a estudar sobre soluções e você é intencional no que você faz. Até esse momento agora que eu estou gravando para você, tem intencionalidade no que eu estou falando para você. Foi pensado, eu roteirizei, eu quis entender, eu estudei. Porque quando surge uma oportunidade de falar, eu entendo do que eu estou falando e eu falo intencionalmente. Lembra que quando eu sou intencional, eu sou focado. Eu quero falar aquilo, eu quero impactar naquilo, eu quero atingir aquilo. Então você tem que ser mais intencional no seu negócio. Não faz nas coxas, não faz por fazer. Pelo contrário, quanto mais intencional, quanto mais estratégico você for, com certeza você vai ter melhores resultados. Quarto, e eu acho que é uma das coisas que eu aprendi quando eu comecei a empreender, cara, quando você para de fazer isso, isso vai te ajudar em todos os âmbitos da sua vida, que é parar de culpar o outro. Eu parei de culpar outras pessoas. Entende o seguinte, quando você começa a empreender, você tem que ser protagonista da sua vida. Para de culpar, para de achar que a culpa é do governo, para de achar que a culpa é da guerra da Ucrânia, é a guerra do Irã. Para com isso. Pelo contrário, seja focado em você.
Quando você entende que empreender é parar de colocar a culpa em outras pessoas, é realmente você é você ter o protagonismo da sua vida. É você escrever sua história, é você filmar sua história, é você documentar sua história, é você realmente tomar rédeas da sua vida. Então isso vai fazer toda a diferença. Quando você empreende, quando eu comecei a empreender, eu comecei no começo eu achava que a culpa era das outras pessoas. Ah, mas eu não estou prosperando porque a culpa é de um. Ah, eu não tô, meu negócio não está andando, eu não consigo vender porque o outro cara vende mais do que eu. Para com isso. A melhor coisa que você vai fazer, uma das melhores dicas que eu vou te dar hoje é sobre isso. Cara, não pensa assim. Pensa que a culpa é tua. Chama a autorresponsabilidade. Seja responsável por aquilo que você faz. Vai fazer toda a diferença. Ninguém tem culpa da tua vida, ninguém tem culpa das suas frustrações. Pelo contrário, quem pode tomar rédea, quem pode fazer a diferença não são os outros, é você. Então você faça as melhores escolhas possível, estuda, tenha estratégia, se capacita, melhore, porque é você que vai mudar a tua vida. Pode ter certeza disso. Quinto, não ouvir as pessoas. Você sabe que quando a gente começa a empreender, a gente acha que a nossa solução é a melhor do mundo, só a gente é bom, só a nossa solução vai fazer a diferença. E pelo contrário, quando você pensa assim, você está sendo egoísta. E quando você pensa assim, você acaba deixando de escutar as outras pessoas. E você ter o feedback das outras pessoas é muito importante. Eu sempre comento que venda, o melhor vendedor não é aquele que fala mais, aquele que melhor se comunica, tem uma oratória perfeita. Não, pelo contrário, é aquele vendedor que escuta o seu cliente. É aquele vendedor que ele sabe escutar. O que você busca? O que você busca para hoje? O que você está precisando? No que eu posso te ajudar? São perguntas fundamentais para um bom vendedor. E para o seu negócio também. Se você tem seu cliente, você já parou para pensar o que ele quer? O que ele está buscando? O que o mercado está buscando? Quando você para escutar o mercado, ouvir o mercado e escutar o mercado, faz toda a diferença. Então, o ouvir foi uma das coisas, ou melhor, o não ouvir foi uma das coisas que eu parei de fazer. Então hoje eu presto muita atenção, eu busco entender, eu busco saber com quem eu estou falando, o nome da pessoa, alguma particularidade dessa pessoa, dos meus clientes, eu busco escutar. E verdadeiramente, tá? Não tem nada de falsidade nisso. Pelo contrário, porque as pessoas percebem quando você é verdadeiro e quando você é falso. Então quando você estiver ouvindo, ouça de verdade. Para tudo que você estiver fazendo, chama a pessoa às vezes para tomar um café e fala assim, eu quero te escutar de verdade. Eu quero entender o que você busca, o que você precisa. Então, quando você entende isso, e aí é muito simples a sua venda. É só você entregar aquilo que a pessoa realmente quer, aquilo que a pessoa busca. Então, isso vai fazer toda a diferença no seu negócio. E para você que ficou até aqui, eu tenho uma dica bônus para você. A gente falou de cinco coisas que eu parei de fazer. Mas eu quero falar dessa sexta. A sexta é o seguinte: estude mentalidade, estude a sua mente. Estude aquilo que você pensa, pode ter certeza. Aquilo que você pensa, aquilo que você visualiza na sua mente faz toda a diferença. Então, na verdade, eu sugiro você, estuda a sua mente, estuda o comportamento, estuda às vezes os gatilhos. Muitas das vezes você deixa de prosperar, você deixa de crescer porque você mesmo se poda, você mesmo se sabota. Então a sua mente, ela pode te levar em lugares incríveis. E é justamente isso que eu quero falar para você. Você sabe, no nosso canal aqui a gente sempre fala sobre prosperidade, venda, sobre comunicação, e eu quero falar um pouco mais para vocês também sobre mentalidade, sobre evolução, sobre desempenho, sobre a questão emocional. Isso vai fazer toda a diferença. Então, para você que ficou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, compartilha, dá um hype, comenta, e a gente se vê logo logo no próximo vídeo.